Desde o naufrágio do majestoso Titanic em 1912, a sua história já foi contada diversas vezes em livros, filmes e até mesmo teatro. É claro que a história que a grande maioria das pessoas conhece é aquela contada no filme que estrelou Leonardo DiCaprio em 1997. Mas você sabe qual é a história verdadeira por trás desse que se tornou um dos acidentes marítimos mais famosos de todos os tempos? Se você quer conhecer em detalhes a história do Titanic e todas as curiosidades envolvendo essa tragédia, não saia daí e já aproveite para deixar o seu like. Um navio feito para romper limites. O ano era 1912. O mundo vivia uma época de sonhos e descobertas e a sociedade se acostumava com viagens marítimas cada vez mais velozes e luxuosas. A era das grandes inovações tecnológicas estava apenas começando, mas os mares já não pareciam tão desafiadores quanto antes. Foi dentro deste contexto que se encaixou a construção do Titanic, que foi desenhado desde o início para ser uma obra-prima da engenharia, para ser imbatível. O Titanic começou a ganhar forma em 31 de julho de 1908, quando seu desenho inicial foi aprovado pelo presidente da companhia, White Star Line. Ele era parte de um projeto ousado da companhia que tentava bater de frente com os navios da RMS Lusitânia e RMS Mauretania, feitos pela concorrente Carnegie Line. Além do Titanic, a White Star Line também lançou outros 2 navios luxuosos, o Olympic e o Gigantic, que mais tarde acabou mudando de nome para Britannic. Para que o navio pudesse sair de dentro da mente visionária do presidente da White Star e ganhar o mundo, a companhia contratou um dos maiores engenheiros navais da época, o famoso Lord Peary, que já havia sido consagrado por diversos outros projetos dentro do ramo. Com o desenho aprovado por Ismay, a construção começou em 1909, na Irlanda do Norte, mobilizando um gigantesco número de profissionais durante mais de 2 anos. O trabalho foi feito nos mínimos detalhes, com milhões de peças sendo transportadas, posicionadas e encaixadas meticulosamente. No fim das contas, o Titanic não seria apenas um navio, mas uma verdadeira cidade flutuante, diferente de tudo que as pessoas já tinham conhecido até aquela época. Por dentro do Titanic. Com 270 metros de comprimento e 28 de altura, este navio colossal, teoricamente, deve ser imune a qualquer tipo de desastre. Seus idealizadores pensaram em praticamente tudo, ainda que, obviamente, enfrentando as limitações tecnológicas da época. Os materiais utilizados eram os mais avançados e caros da época, com ferro de altíssima qualidade, madeiras tratadas de primeira linha, mármore luxuoso e, claro, toda a tecnologia de ponta que estava à disposição. O Titanic estava longe de ser um navio que se preocupava com os custos de fabricação. Pelo contrário, a ideia era oferecer a melhor experiência em termos de cruzeiro transatlântico para a altíssima sociedade da época. O Titanic foi desenhado para dar aos seus passageiros o máximo de luxo. Por isso, contava com uma academia com os equipamentos mais modernos da época, quadra de esportes, restaurantes de luxo, 2 cafeterias, piscina coberta, sauna, casas de banho e diversas outras atrações. De acordo com relatos da imprensa na época, a segunda classe do Titanic desfrutava de acomodações muito parecidas com as de primeira classe de outros navios semelhantes. E mesmo a parte considerada terceira classe, dentro do navio, oferecia instalações acima da média em relação a outras embarcações contemporâneas. A segurança era um dos fatores principais na construção do navio, que foi dividido em 16 compartimentos estanques. Isso quer dizer que o corpo do navio tinha 16 seções independentes e isoladas entre si, que poderiam ser fechadas para impedir que a água se espalhasse caso um deles fosse comprometido. A ideia era que, caso o navio sofresse um acidente, a água entrasse apenas no compartimento afetado, enquanto os outros permanecessem secos, mantendo o navio flutuando. Mas é claro que, como toda tecnologia, essa também tinha suas limitações. De forma como foi projetado, o Titanic poderia suportar até 4 compartimentos inundados. Mas como você vai ver mais além, o acidente envolvendo o iceberg causou danos a mais de 5 desses compartimentos. De qualquer forma, os 16 compartimentos isolados representavam uma inovação no que diz respeito à segurança dos navios daquela época.
E além disso, o Titanic oferecia 8 bombas d'água, construídas para extrair 400 toneladas de água por hora de dentro do navio. Quanto aos equipamentos de segurança e emergência, 20 botes salva-vidas foram posicionados dentro do navio, sendo 14 com capacidade para 65 pessoas, 2 com capacidade para 40 pessoas e 4 botes desmontáveis que podiam carregar até 47 pessoas. Este talvez seja um dos pontos mais polêmicos de toda a fabricação e planejamento do navio, uma vez que o número de pessoas que poderia ser salvas pelos botes era bem inferior ao número total de passageiros. No entanto, neste sentido, é importante ressaltar que os números são bem maiores do que era exigido pelas legislações marítimas da época. E existe uma explicação para isso. Os especialistas e legisladores da época acreditavam que navios do tamanho do Titanic, com toda sua tecnologia de ponta, demoraria para afundar, permitindo um tempo de ação suficiente para que outras embarcações de emergência se aproximassem do local do acidente para salvar o resto das pessoas. Infelizmente, na prática, nem sempre a realidade era essa, como não foi no caso do Titanic. O presidente da White Star Line foi bastante criticado após o naufrágio devido ao vazamento da informação de que ele rejeitou a ideia de colocar mais botes a bordo. A ideia supostamente partiu de um dos engenheiros envolvidos no projeto, Alexander Carlisle, mas foi rejeitada com a desculpa de que isso acabaria diminuindo o espaço do convés dos botes, além de que poderia enfraquecer a confiabilidade do público na empresa. Cá entre nós, uma desculpa bastante questionável, que também não foi muito bem vista pela Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 2 anos após o acidente, e que passou a exigir botes suficientes para todos a bordo a partir daquela data. Os passageiros. Desde o anúncio da construção até o fim dos trabalhos, o Titanic ganhou espaço de destaque nos jornais da Inglaterra e de toda a Europa da época. Os boatos de que o maior e mais luxuoso navio do mundo estava sendo fabricado nas dependências da White Star Line fez com que a alta sociedade da época corresse para garantir o seu lugar na viagem inaugural, que levaria os afortunados passageiros de Southampton, na Inglaterra, até Nova York, nos Estados Unidos. A viagem como um todo contou com mais de 2.200 pessoas, divididas entre tripulantes, passageiros de primeira, segunda e terceira classe. Como você pode imaginar, os passageiros que pagaram pela primeira classe do navio eram os mais ricos da sociedade europeia da época, englobando empresários, artistas dos ramos mais variados, oficiais do exército e políticos de grande influência. O próprio presidente da White Star Line estava entre os passageiros da primeira classe e, curiosamente, foi um dos que conseguiu sobreviver. A viagem estava cercada de expectativas e a jornada começou com um clima de celebração e otimismo. Os passageiros se encantavam com a grandeza do navio, com a visão do mar que se estendia à frente e com um conforto sem igual. Tudo parecia perfeito, como se o navio fosse de fato imbatível, como prometia a White Star Line. Porém, à medida que o navio se afastava das costas britânicas e se aproximava das águas gélidas do Atlântico Norte, algo estava prestes a acontecer, algo que ninguém poderia prever. O destino já estava traçado. O impacto com o iceberg. Na noite do dia 14 de abril de 1912, o Titanic navegava com velocidade impressionante, algo que havia sido instruído pelos representantes da White Star Line. A ordem dada aos tripulantes era que eles usassem a velocidade para impressionar os passageiros e para que a embarcação pudesse chegar com antecedência aos Estados Unidos. Naquela noite, o mar estava tranquilo e calmo. Os céus apresentavam poucas nuvens. A visibilidade parecia perfeita, mas o mar escondia um inimigo mortal. Mais cedo naquele dia, comandantes a bordo de outras embarcações já haviam percebido a presença de icebergs e formações de gelo no oceano, todas elas sendo relatadas por meio do rádio. Mesmo assim, a tripulação do Titanic manteve a velocidade elevada a 22 nós, apenas 2 abaixo da velocidade máxima. Essa velocidade acima da média foi bastante criticada após o acidente, principalmente considerando os avisos de presença de gelo no mar.
No entanto, várias autoridades da época relataram que essa era a prática das companhias e que a grande maioria dos comandantes costumava manter a alta velocidade e instruir os vigias para localizar as formações de gelo a tempo de evitá-las. Em algum ponto do sul da costa de Newfoundland, no Canadá, o Titanic se aproximou de um gigantesco iceberg. Naquele momento, a grande maioria dos passageiros já tinha ido para a cama, sem saber do pesadelo que se aproximava. Exatamente às 23 horas e 39 minutos, um dos vigias do navio detectou o iceberg no caminho do Titanic. Ele tocou o sino da vigia e telefonou para seus superiores, alertando sobre o perigo. A partir daí, a tripulação dedicou todos os seus esforços para tentar mudar a direção do navio e evitar o pior. Mas a tarefa não era nada fácil. Houve uma certa confusão entre os tripulantes, que supostamente entraram em pânico nos primeiros instantes e falharam em dar os comandos corretos. De qualquer forma, a mudança de curso do Titanic foi em tempo suficiente para evitar uma colisão frontal, mas não conseguiu evitar com que o gelo resvalasse na lateral da embarcação. Uma das pontas de gelo raspou o lado de estibordo do navio por quase 10 segundos, causando danos severos. Investigações posteriores mostraram que algumas das aberturas causadas pelo impacto com gelo eram de mais de 91 metros, o que ajuda a entender as inundações em vários compartimentos. Lembra que explicamos anteriormente que o Titanic contava com 16 partes independentes entre si e que poderia suportar inundações em até 4 delas? Pois bem, 5 desses compartimentos foram atingidos pela água, o que acabou agravando muito a situação. Pouco a pouco, a água fria do Atlântico Norte começou a invadir diversos setores do navio, e os engenheiros e tripulantes começaram a perceber que o navio estava condenado. A grande ironia era que o Titanic havia sido projetado para ser inafundável, mas em um momento crucial, a fragilidade da sua perfeição foi exposta. Imagine só o que passava pela cabeça do presidente da White Star Line neste momento. Tragédia inevitável. À medida que o navio começava a afundar lentamente, o pânico se espalhava entre os passageiros, que rapidamente se deram conta de que algo não estava certo. Os oficiais tentaram tomar providências para minimizar o impacto, mas a água se espalhou de forma muito rápida. A inclinação do navio aumentou progressivamente à medida que os compartimentos inferiores eram preenchidos, e não havia nada que pudesse impedir o Titanic de afundar. Grande parte dos passageiros de terceira classe, que estavam em áreas mais distantes e isoladas, teve dificuldade para acessar os limitados botes salva-vidas, enquanto muitos outros ficaram nas dependências do navio, lutando contra o pânico. Por volta das 2 horas e 20 minutos do dia 15 de abril, o Titanic se partiu no meio, afundando completamente nas águas geladas do Atlântico, levando consigo mais de 1.500 vidas. Apenas cerca de 700 pessoas sobreviveram, entre elas o presidente da White Star Line e um dos engenheiros responsáveis pela fabricação do navio. Um fato que gerou uma série de críticas pela sociedade da época. O capitão Smith foi bastante criticado por supostamente negligenciar os avisos de presença de gelo no mar, mas nunca foi responsabilizado de forma oficial. Um dos inquéritos abertos para investigar as causas do naufrágio concluíra que a negligência da White Star Line não foi um fator definitivo, uma vez que todos os envolvidos, na visão dos investigadores, estavam seguindo as práticas habituais da época. Um dos juízes envolvidos nas investigações após o acidente chegou a afirmar que Smith não fez nada de diferente do que teria sido feito por qualquer outro homem habilidoso na sua posição. O desastre, inicialmente rotulado como um caso fortuito, levou a grandes mudanças nas legislações marítimas. Uma das mais significativas foi a exigência de botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros. Também ficou determinado que as companhias deveriam realizar mais exercícios de emergência com seus profissionais. Além disso, foi criada a Patrulha Internacional de Gelo para monitorar a presença de iceberg no Atlântico. Quanto aos destroços do Titanic, várias expedições foram feitas desde 1912 para tentar encontrar o paradeiro do navio naufragado, mas foi apenas em 1º de setembro de 1985 que ele foi encontrado. A partir de então, foi que algumas constatações puderam ser feitas, como o fato de que o navio partiu em 2 antes de afundar, por exemplo.
O local, que fica a mais ou menos 650 quilômetros de Newfoundland, acabou se transformando em um depósito de detritos, mobílias e vários outros itens provenientes do navio. Além, é claro, de ter se tornado local de descanso eterno para as mais de 1.500 vítimas do naufrágio. Os corpos e as roupas, em maioria, já foram totalmente consumidos pela vida marinha, deixando para trás apenas sapatos que representam o último vestígio de que ali, um dia, já estiveram milhares de corpos humanos. O legado. O naufrágio do Titanic, que ceifou tantas vidas, acabou deixando um legado profundo que resiste à passagem do tempo, como acontece em qualquer outra tragédia. Só nos resta torcer para que as companhias marítimas aprendam com os erros dessa tragédia, para que ela nunca volte a se repetir. Hoje, mais de 100 anos após o acidente, o Titanic continua a fascinar o mundo. Sua história foi contada em livros, filmes e documentários, sendo lembrado à humanidade de que, por mais grandiosos que sejamos, a natureza nunca perde sua força e deve sempre ser respeitada. O Titanic é, para sempre, um símbolo de ambição, tragédia e lições que tiveram de ser aprendidas da pior forma possível. O maior navio de todos os tempos se foi, mas sua história nunca será esquecida. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E se você gostou de conhecer mais detalhes sobre o que aconteceu naquela fatídica noite do dia 14 de abril de 1912, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho. Ao fazer isso, além de contribuir com o nosso trabalho, você estará garantindo que será sempre avisado quando lançarmos novos conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!